bem, senhores, vamos à nossa segunda aula de refrigeração e climatização doméstica, onde nós ainda estamos abordando alguns conceitos de revisão, principalmente na área da termodinâmica, ao qual hoje nós vamos falar de calorimetria. Então, a aula de hoje tem como objetivo capacitá-los a analisar e interpretar fenômenos físicos relacionados à temperatura, calor e princípios de transmissão de calor, onde os conteúdos abordados nessa aula serão energia térmica, calor, formas de calor, caloria, capacidade térmica, calor específico, relação entre calor específico e capacidade térmica, quantidade de calor sensível, troca de calor, calor latente, mudança de fase, tipos de vaporização, leis gerais de mudança, curvas de aquecimento e resfriamento e a influência da pressão na mudança de fase. Certo? Então, a nossa bibliografia principal para essa revisão é a apostila de curso de formação de operadores de refinaria da Petrobras, no qual trataremos do capítulo que tange a calorimetria. Certo? Então, quando analisamos microscopicamente um corpo no estado sólido, líquido e gasoso, podemos perceber que no estado sólido, as partículas que constituem o corpo possuem uma grande vibração em torno de sua posição, perfeitamente definida no interior do corpo. Já no estado líquido, as partículas, além de vibrarem, apresentam movimento de translação no interior do líquido. E no estado gasoso, as partículas, além de vibrarem intensamente, também transladam com grande velocidade no interior da massa gasosa. Podemos concluir que as partículas constituintes do corpo possuem energia de agitação. A energia de agitação das partículas do corpo chamamos de energia térmica. Então, dependendo da quantificação da energia térmica, a gente vai ter a fase do qual o corpo se encontra, certo? Então, quanto maior o grau de agitação molecular, o grau de energia térmica, mais ele tende a um estado gasoso. Quanto menor, mais condensado no estado sólido. Então, calor e formas de calor. Então, o calor é uma forma de energia em trânsito, certo? Então, para que haja calor, é necessário ter um fluxo energético, de maneira espontânea, do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Então, sempre o processo espontâneo ele sai da maior temperatura para a menor temperatura, certo? Professor, é possível a gente fazer o inverso? É possível, porém, ele vai ser não espontâneo, certo? O curso de refrigeração basicamente faz isso. Então, a quantidade de energia térmica recebida ou perdida por um corpo pode provocar uma variação de temperatura ou uma mudança de fase. Importante essa relação. Certo? Então, a energia térmica, ela pode gerar uma variação de temperatura, que é o que a gente chama de calor sensível, ou uma mudança de fase, a temperatura constante, que é o que a gente chama de calor latente. Se ocorrer a variação de temperatura, o calor responsável por isso, chama-se-á calor sensível, conforme já expliquei. Se ocorrer mudança de fase, o calor chama-se-á calor latente, conforme também acabei de explicar. Então, a caloria, podemos entender uma caloria como sendo a quantidade de calor necessária para que 1 grama de água pura, sob pressão normal, tenha sua temperatura elevada de 14,5 graus para 15,5 graus. Capacidade térmica. Então, a capacidade térmica ela está relacionada com o calor e com a diferença, ou seja, a variação de temperatura. Certo? Então, todo material vai ter uma capacidade térmica. Por exemplo, vamos supor que uma quantidade de calor igual a 500 calorias fosse fornecida a um corpo A e que a temperatura se elevasse a 50 graus. Entretanto, fornecendo-se a mesma quantidade de calor, 500 calorias, ao outro corpo B, observa-se uma elevação de temperatura diferente, por exemplo, de 100 graus. Assim, calculando as capacidades térmicas,
dos corpos A e B citados, teremos que a capacidade térmica A é 10 calorias por grau e a capacidade térmica B são 5 calorias por grau. Ou seja, quanto maior a capacidade térmica de um corpo, maior será a quantidade de calor que devemos fornecê-lo a ele para provocar uma determinada elevação à sua temperatura. De mesmo modo, maior será a quantidade de calor que ele deve ceder para que sua temperatura sofra redução. Então, importante entender que quanto maior a quantidade de calor, mais a gente tem que fornecer energia para ele, certo? Quanto maior a capacidade térmica, maior será a quantidade de calor que devemos fornecer a ele para provocar uma determinada elevação na sua temperatura, certo? Muito importante esse entendimento aqui. Calor específico. O calor específico de uma substância representa a quantidade de calor necessária para que 1 grama da substância eleve a uma temperatura de 1 grau, certo? Então, todo material, ele vai possuir um calor específico, certo? E diferente desses calores específicos, ou seja, desses materiais, nós teremos uma menor ou maior necessidade de ceder ou absorver calor no meio, dado por essa matéria. Quantidade de calor sensível. Então, a quantidade de calor sensível necessário para que um corpo sofra apenas variação de temperatura. Ela considera como a quantidade de calor necessária, certo? Para variar a temperatura, sem que ocorra a mudança de fase, certo? É denominada quantidade de calor sensível. Então, é importante entender que o calor sensível está relacionado com a variação de temperatura na mesma fase de material. Ou seja, a temperatura que aumenta ou diminui quando o material está no regime sólido, líquido ou gasoso, certo? Sem que haja mudança de fase. Se o calor ele é positivo, você está recebendo o calor, certo? Ele é endotérmico. Se o calor é negativo, você está cedendo o calor, isotérmico. Se o calor é igual a zero, não há troca de calor. Ou seja, equilíbrio térmico. Por exemplo, um recipiente termicamente isolado que contém 500 gramas de água, na qual se mergulha uma barra metálica homogênea de 250 gramas. A temperatura inicial da água é 25 graus e a barra 80. Considerando o calor específico da água igual a 1 caloria por grau Celsius e a do metal igual a 0,2 calorias por grau Celsius e desprezando a capacidade térmica do recipiente, determine a temperatura de equilíbrio térmico. Então, ele quer saber o equilíbrio térmico que vai dar nesse sistema, ao qual a gente pegar o sistema 1, água, e o sistema 2, água, e juntá-los. Então, a gente vai ter que fazer uma análise ponderada desse calor. Então, a gente vai fazer o calor sensível da água e o calor sensível da barra metálica. Então, o calor sensível da água é igual a 500 gramas vezes 1, que é o calor específico, certo? Vezes a temperatura final menos a temperatura inicial, que é 25, mais o calor sensível da barra metálica, que é 250 gramas vezes 0,2 vezes temperatura final menos 80. Após fazer esse cálculo, perceberemos que a temperatura final de equilíbrio térmico dos dois corpos unidos será 30 graus. Nós temos também o calor latente. Então, o calor latente de uma mudança de estado é a quantidade de calor que a substância recebe ou cede por unidade de massa durante a transformação, mantendo-se constante a temperatura, desde que a pressão não se altere. Então, o calor é igual a massa vezes a constante de calor latente. Certo? Então, nesse ponto aqui, nós temos uma temperatura constante. No entanto, nós temos a mudança gradual da fase, certo? É o que a gente chama de titulação.
Então, ele vai ter um percentual, por exemplo, na mudança de fase do líquido para o vapor, ele vai ter um percentual de substância da matéria, da massa, da matéria no estado líquido e um percentual da matéria no estado gasoso, certo? De 0 a 100, de 100 a 0, vamos dizer assim. E aqui nós temos a mudança de fase. Então, na mudança de fase, nós temos o sólido, o líquido e o gás. Certo? O sólido tem forma própria, volume bem definido, e suas moléculas têm pouca liberdade, pois as forças de coesão entre elas são muito intensas. Certo? Então, essas forças de coesão é o que a gente chama de ligação química, podendo ser iônica, covalente ou metálica. Os líquidos, eles têm forma própria, mas têm volume definido. Suas moléculas possuem liberdade maior que nos sólidos, pois as forças de coesão são menores, é o que a gente chama de forças secundárias, forças de Van der Waals, certo? Ponte de hidrogênio, dipolo induzido, tudo isso aqui, certo? Além de algumas forças também covalentes, algumas ligações covalentes. E os gases não possuem nem forma nem volume definido, devido às fracas forças de coesão. Suas moléculas têm grande liberdade. Então, no processo de mudança de fase, nós vemos aqui a mudança do sólido para o líquido, chamado fusão, do líquido para o sólido, chamado solidificação, do líquido para o gás, chamado vaporização, do gás para o líquido, chamado condensação. E tanto do sólido quanto para o gasoso, nós temos a sublimação. No entanto, é importante saber a seguinte coisa, quanto ao grau energético das mudanças de fase. Então, por exemplo, se eu saio do sólido para ir para o gasoso, é necessário que eu receba calor, ou seja, é um processo endotérmico. A seta que vai do sólido para o gasoso é um processo endotérmico, certo? A matéria precisa absorver calor para se transformar em gás. Já do gás para o sólido, nós temos um processo exotérmico, ou seja, o gás tem que desprender energia para se condensar, certo? Para transformar-se no sólido, certo? Conforme a gente acabou de falar aqui. E nós temos também o tipo de vaporização. O tipo de vaporização ele pode ser evaporação, ebulição ou calefação. E ela está muito relacionado com a velocidade do processo. Por exemplo, na evaporação você tem um processo mais lento. Na ebulição, você tem a uma determinada temperatura. Certo? Processo em uma determinada temperatura. Por exemplo, a ebulição da água, 100 graus. E na calefação, você tem um aquecimento brusco, certo? Uma mudança de fase brusca. Por exemplo, você tem uma chapa quente e você joga água. Então, ela calefa, certo? Nesse momento. Aqui nós temos a curva de aquecimento e resfriamento, do qual nós temos aqui, nessa zona, calor sensível, calor latente, calor sensível, calor latente, calor sensível. Entendendo esse gráfico de temperatura por calor, você é capaz de entender toda a aula de hoje. Certo? E aqui nós temos algumas influências da pressão na mudança de fase. Então, o aumento da pressão acarreta em uma diminuição da temperatura de fusão. Importante isso. Um aumento da pressão dificulta a ebulição. Portanto, em tal situação, ocorre um aumento da temperatura de ebulição. Esse é o caso da panela de pressão, certo? Por que a gente cozinha na panela de pressão? Porque com a maior pressão, é capaz a gente atingir temperaturas maiores sem que a água evapore. E o aumento da pressão acarreta um aumento da temperatura, certo? Então, é diretamente proporcional. Finalizamos a aula de hoje.